Olá, como está? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, orienta-nos no estudo da Tua palavra, a fim de que ela possa produzir na nossa vida os efeitos necessários para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e crescermos espiritualmente. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para termos um tempo estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E é justamente a respeito dela que eu quero falar com você nesse encontro. Nós temos estudado livros da Bíblia, vamos continuar falando a respeito dos livros da Bíblia, mas é preciso que nós entendamos algumas coisas a respeito desse livro sagrado. A Bíblia é um livro ou uma biblioteca? Há um texto em 2 Timóteo capítulo 3, o verso de número 16, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra Bíblia é de origem grega e ela, embora seja um livro que nós temos assim, ela é um conjunto de livros. Ela é uma verdadeira biblioteca. Ela é constituída de porções menores. Por exemplo, a Bíblia que nós temos e usamos, ela tem 66 livros. 66 livros. Destes 66 livros, 39 compõem o Antigo Testamento, ou Velho Testamento. 27 compõem o Novo Testamento. Então, esta coleção que nós temos, nós a chamamos de Escritura Sagrada, ou como eu gosto de dizer sempre aqui, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Bíblia é um livro antigo, sim. Ela começa com o livro de Gênesis, que será o nosso próximo alvo de estudo nos próximos encontros, e esse livro foi escrito pelo menos 1.400 anos, há quem diga 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. Já o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o que nós terminamos de estudar no nosso último encontro, ele foi escrito aproximadamente no 1º século depois do nascimento de Jesus Cristo. Então nós vamos delimitar esse tempo aí, que a Bíblia foi escrita num período de 1.500, 1.600 anos. Apesar disto, nós notamos e vemos que este livro é um livro sempre atual. É um livro atualíssimo. Apesar dela ter sido escrita há muito tempo, a sua mensagem é verdadeira e atual para os tempos de hoje. A importância da Bíblia deve-se então ao fato dela ser a revelação de Deus aos homens. Isso é que a torna diferente dos outros livros. Os outros livros, com pouco de tempo, talvez 10 anos, eles já se tornam obsoletos. Eles já se tornam desatualizados. A Bíblia não. Ela traz aqui ensinos que nos orientam na vida por todo o tempo. Quem escreveu esse livro, então? Quando nós levantamos esses dados, nós vemos que ela foi escrita por 40 homens aproximadamente. Esses homens eram especiais. Especiais em que sentido?
Eles foram ajudados pelo Espírito Santo de Deus a escrever a palavra de Deus. Essa é a razão porque esse livro é um livro especial, é um livro sempre atual. Essa é a razão pelo qual nós dizemos que este livro que foi escrito por homens inspirados por Deus se constitui na palavra de Deus. Há um texto em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 21, em que ele diz o seguinte: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Algumas vezes até o Espírito Santo de Deus ditou exatamente o que eles deveriam fazer. Você pode ler lá em Jeremias capítulo 36, o verso de número 2, ele diz assim: toma o rolo de um livro e escreve nela todas as palavras que te hei de falar contra Israel. Quando nós lemos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso de número 3, ou Apocalipse, capítulo 1, os 11 primeiros versículos, nós vamos perceber que as pessoas que escreveram foram guiadas pelo Espírito Santo a buscar instrução. Por intermédio do Espírito Santo, estas pessoas foram direcionadas quanto ao que elas deveriam escrever. Ao ler Lucas capítulo 1, verso de número 3 e Apocalipse, os 11 primeiros versículos, percebe-se que o escritor foi guiado para buscar instrução no Espírito Santo de Deus. Tudo que eles deveriam escrever seria ali sob orientação do Espírito Santo de Deus e a mensagem que lhes seria revelada. Então, frequentemente, nós nos deparamos com pessoas que nos perguntam: como é que você pode afirmar ou ter certeza que o Espírito Santo auxiliou estes homens a escreverem a palavra de Deus? Bem, então nós podemos responder auxiliados e alicerçados na própria Bíblia. A própria Escritura Sagrada vai nos esclarecer e retirar essas dificuldades destas pessoas. Primeiro, os próprios autores da Bíblia declararam que escreveram por revelação divina. Gálatas capítulo 1, os versos 1 e 12, eles deixam bem claro isto. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi de homem algum que me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Segundo, para tirar essa dificuldade, os livros da Bíblia foram escritos e têm uma unidade, ainda que tenham sido escritos por 40 homens que foram cooperados, orientados a serem um veículo de comunicação da palavra de Deus, foi por meio do Espírito Santo que atuou na vida destas pessoas que eles escreveram. E veja que nós vemos que as pessoas que exerceram esta função, elas são diferentes. Por exemplo, Amós era um agricultor e pastor de gado. Davi, o rei Davi, era um rei, antes pastor de ovelha e depois um rei. Lucas era um médico. Paulo, que nós chamamos de apóstolo Paulo, era um intelectual, estudou aos pés de Gamaliel e ele tinha também o ofício de fabricar tendas. João e Pedro foram pescadores que Jesus chamou para deixar as redes e segui-los. Então, alguns desses homens escreveram apenas um livro. Paulo, por exemplo, escreve vários, 13, em forma de carta.
em forma de carta. O fato central é que, por meio do Espírito Santo, Deus falou a cada um desses escritores. Os livros se harmonizam entre si, justamente porque o Espírito Santo ajudou o escritor de cada livro da Bíblia a escrever. A terceira coisa é que a Bíblia contém verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos. Ninguém poderia ter escrito, por exemplo, a respeito da criação, se não fora Deus ter falado através do Espírito Santo. Como foi criado o universo, como foram criadas as coisas que lá estavam, como o homem foi criado. Então foi por inspiração de Deus, orientado pelo Espírito Santo, que esse autor sagrado escreveu. Deus nos ajudará a reconhecer, meus queridos irmãos, a cada dia a verdade. Não deve haver dúvida a respeito do caminho que devemos seguir quando nós olhamos os escritos sagrados. O Senhor Jesus Cristo deixou uma frase importante escrita em João 7,17. Há uma palavra maravilhosa que ele diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo de mim mesmo. Em quarto lugar, Jesus deu testemunho a respeito da inspiração da Bíblia. Lucas 24:27 traz um texto daqueles dois discípulos que emaus no caminho de Emaús. Após a morte e a crucificação de Jesus, eles estavam muito tristes. Jesus vem no caminho de Emaús, se apresenta entre eles, e a Bíblia diz que Jesus fala, começando por Moisés e pelos profetas, explicando cada uma das coisas que se achava nas Escrituras. Em quinto lugar, não deve haver dúvida se esse livro é inspirado, se esse livro foi dito por Deus, se é a palavra de Deus ou não, porque a Bíblia transforma vidas. Quantos homens já foram transformados e serão transformados totalmente pela leitura da palavra de Deus ou por ouvirem uma pregação? Nações já foram mudadas. A gente sente pessoalmente a influência transformadora da palavra de Deus. Você sente isso. Quando você está triste, por exemplo, lê a Bíblia e encontra conforto. Quando você está com medo, você encontra inspiração e confiança. Quando nós estamos em desespero, ela nos influencia e nos traz esperança. A Bíblia é bálsamo, a palavra certa para cada necessidade de cada indivíduo. Em sexto lugar, a atualidade da mensagem da Bíblia, ela é sempre atual. Esse é outro fator que corrobora com a inspiração da Bíblia. Se nós olharmos alguns livros de ciência e outros livros, em 10 anos eles já perderam a sua validade e ficaram obsoletos. A Bíblia não. A Bíblia é um livro sempre atual e trata dos problemas de cada geração. Isaías 48 diz o seguinte: seca-se a erva, murcha sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Qual então é a finalidade da Bíblia? Bem, nós poderíamos dizer em primeira instância que a finalidade da Bíblia é a salvação de todos os homens, tá certo? Então, para dar sequência a esta finalidade, Deus principia revelando-se ao homem. E através dessa revelação feita a respeito dele próprio, ele fala da sua iniciativa e como o homem pode receber de Deus esta revelação, que é o plano de Deus para a sua salvação. E aí você vai perceber que é necessário que prossigamos, não só conhecendo a Deus, o seu plano de salvação, mas como disse lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está uma outra função da Bíblia, a palavra de Deus. Ela vem para nos edificar. Ela vem para que o salvo cresça. Cresça na comunhão, cresça na sabedoria, cresça no conhecimento de Deus, cresça no poder de Deus. Cresça no poder de Deus. Algumas sugestões, meus queridos, práticas, que a gente deve utilizar para um programa de crescimento espiritual. Ouça a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é importante a gente ouvir a palavra. E ouvir aqui é dar crédito. Ouvir a pregação, sim, mas acreditar, dar crédito, dar ouvidos ao que os ensinamentos da Bíblia, a palavra de Deus, quer nos dizer. Conservemos esta palavra no nosso coração para podermos dar frutos honestos. Leia a palavra de Deus, leia, aprenda a temer a Deus. Tenha consigo um exemplar da Bíblia, a palavra de Deus. Guarde-a no seu coração. Hoje é muito mais fácil nós termos a Bíblia na mão, porque você tem um celular e você acessa uma versão bíblica do qual você se identifica. Você pode ouvir ou pode ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então é importante ouvir, mas é importante estudar a palavra de Deus, porque o estudo vai nos dar consciência do que nós devemos fazer para sermos participantes da palavra de Deus. E então nós gravamos muito mais quando nós estudamos e persistimos nesse estudo. Meu querido, memorize a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Nós somos incentivados a memorizar a palavra de Deus. Nem sempre você vai ter um exemplar da Bíblia na mão. Eu disse que hoje é mais fácil você ter um celular, mas às vezes você não tem um celular na mão para citar. Lembram-se de Jesus? Quando Jesus foi tentado, Jesus não estava com o rolo do livro do profeta Isaías e tantos outros livros na mão, Deuteronômio, como ele citou lá na tentação, quando ele foi batizado. E ele citou a cada momento da tentação um versículo bíblico, citou a palavra. Medite na palavra de Deus. É diferente de ler, é diferente de ouvir, é diferente de memorizar. Eu vou usar uma expressão aqui que pode parecer grotesca e chocosa, mas é como você ficar ruminando, mastigando, trazendo à tona. Você lê um texto antes de sair de casa e na condução você fica tentando entender esse livro, fazendo comparação com outros livros, com outras situações da palavra de Deus, e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais piedosa e temente a Deus, uma pessoa que dá frutos, como diz o Salmo 1, medita na palavra de Deus e você vai prosperar. Como estudar a Bíblia? Como estudar a Bíblia? É importante que você tenha um horário, que você tenha um lugar definido em que você senta ali para estudar a Bíblia. Além disso, observe algumas coisas. Use a Bíblia como seu próprio intérprete. A Bíblia por si só, ela explica, um versículo explica outro. As referências bíblicas vão explicar para você o que o texto está dizendo. Então, não estabeleça o conhecimento de uma doutrina ou algum ensinamento por um versículo isolado. Já ouviu falar em texto e em contexto? Onde o versículo está inserido? É importante você ler o que está antes dele e o que está depois dele para você poder entender o que está sendo ensinado ali. Então você procura entender também o contexto histórico. Qual o costume da época em que esse texto foi escrito? Como as pessoas viviam? O que elas praticavam? O que essa expressão quis dizer naquele lugar? O que ela quer dizer para mim? Agora, acima de tudo, meu querido, estudar a Bíblia é fazer uma aplicação pessoal à sua vida, ao seu dia a dia, sua existência.
aos seus problemas, é você tomar para si esse texto e colocá-lo em prática na sua vida. Amém? Que bom nós podemos ter falado algumas coisas a respeito desse livro sagrado, a Palavra de Deus. Livro esse que vamos continuar estudando. Vamos entrar no primeiro livro da Bíblia, o livro dos Princípios, o livro do Gênesis. Há um hino no nosso cantor cristão de número 137 que diz o seguinte: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, além da mera letra, a ti, Senhor. Que possamos continuar estudando a Bíblia, entendendo o que está escrito, mas que o Espírito Santo de Deus continue colocando dentro de nós aquilo que Deus quer para a nossa existência. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Até o nosso próximo encontro.